A escala da depravação e brutalidade do Hamas no dia 7 de outubro é tão difícil de processar. Muito disso, é claro, foi filmado pelos próprios terroristas. Sua investigação detalha os horrores que aconteceram tanto durante o massacre quanto durante o cativeiro sob terror. Então, para começar, conte pra gente como foi a coleta de evidências, os depoimentos, a forma como toda essa investigação foi conduzida. Boa noite, estou feliz em estar aqui com vocês. Quero explicar uma coisa. O relatório é respaldado por um arquivo histórico de crimes de guerra que estabelecemos seguindo os mais rigorosos padrões internacionais. Depoimentos filmados, materiais, vídeos, imagens que analisamos um por um. E o relatório reflete esse arquivo. Cada item do relatório é respaldado por um item do arquivo. Então, é importante dizer isso. E o relatório meio que nos permite dar um passo atrás e ver o horror em sua totalidade. No sentido de que, quando você lê, é um relatório de 300 páginas. Mais da metade dele é factual. Isso significa que são mais de 160 páginas em que você lê materiais cada vez mais detalhados dos testemunhos que recebemos, descrições dos vídeos, descrições das imagens. E nós entendemos, em certo momento, que estávamos sobrecarregadas com a quantidade de evidências que reunimos e que precisávamos olhar para isso, dar um passo atrás e fazer uma análise temática. E encontramos 13 padrões distintos de abuso sexual, o que nos levou à conclusão de que isso era uma estratégia. A violência sexual em 7 de outubro foi uma estratégia calculada e que infelizmente foi executada com uma crueldade excepcional. Uma maldade tão difícil de compreender e tão difícil de acreditar que ainda existam pessoas que questionam o que aconteceu quando você fala sobre todas essas evidências. Apesar disso, eles precisavam registrar as atrocidades. Você fala em se sentir sobrecarregada. Deve ter sido ainda mais traumático para as sobreviventes reviverem o sofrimento ao compartilhar detalhes novamente. E isso mostra o quão corajosas são essas sobreviventes e o quanto esses relatos também são importantes. E é simplesmente angustiante quando você fala sobre esses 13 padrões recorrentes de violência de gênero nesses locais. Fale para nós sobre os ataques sistemáticos, generalizados e integrados de que você está falando. O que exatamente isso significa? Significa que conseguimos ver padrões, práticas que se repetiam várias e várias vezes em diferentes locais. Por exemplo, quando você lê os testemunhos neste relatório, você ouve sobre coisas semelhantes que acontecem em locais diferentes, muito diferentes, e que continuaram durante o cativeiro. E eu acho que uma das partes mais importantes para nós agora é que sentimos isso. O relatório apresenta uma base probatória tão substancial que, como você disse na sua introdução, é meio que um momento divisor de águas. Isso nos leva da pergunta: se isso aconteceu, para quais são as consequências? E eu realmente acredito que isso cria uma nova realidade para as vítimas, para os sobreviventes, para os ex-reféns que continuam sendo questionados. E agora isso é uma ferramenta para que eles possam levar adiante essa luta. E eu acho que aqueles que vão negar isso vão parecer ou trolls de redes sociais ou ridículos, porque profissionalmente é isso. É isso. Nós trouxemos os melhores promotores do mundo para nos ajudar a examinar as provas. Trouxemos a melhor especialista para endossar os relatórios. Então, eu acho que fizemos tudo para criar uma nova realidade. Tantas provas, provas tão extensas, e o relatório conclui que esses atos constituem crimes de guerra, crimes contra a humanidade, atos genocidas, tortura e violência sexual e de gênero ligada ao terrorismo, de acordo com o direito internacional. E a pergunta permanece: e quanto à responsabilização penal? Que tipo de medidas legais poderiam ser tomadas realisticamente aqui?
Ótima pergunta. Quero dizer algo antes de explicar a responsabilização penal, porque tratamos da responsabilização penal e da possível responsabilização penal detalhadamente no relatório. Quero dizer algo sobre isso. Nenhum processo isolado poderia jamais refletir a magnitude dos crimes como este relatório reflete. E acreditamos que é importante tratar este relatório como um registro histórico, como um pedaço da própria história que documenta as vozes daqueles que estavam lá. E também os testemunhos estão preservados neste arquivo e agora não só podem ser reconhecidos por si só, mas também podem embasar a responsabilização penal. O que é a responsabilização penal? Como isso vai ser? Sabemos que haverá responsabilização penal aqui, mas ela também ocorrerá em diferentes países sob jurisdição nacional e sob jurisdição internacional. Vai assumir várias formas ao redor do mundo. E nós realmente acreditamos que o relatório vai ter, como eu costumo dizer, vida própria. Ele vai ser apresentado no tribunal como prova, e com o nosso relatório anterior, coisas semelhantes aconteceram. As pessoas apresentaram nosso relatório aos tribunais sem nem mesmo, sabe, ele se tornou uma ferramenta em si que as pessoas podiam usar. Sim, então era isso. Alguns dos depoimentos tratam do cativeiro em poder de terroristas, e isso durou meses e meses e meses, como sabemos. O que mais te chamou a atenção? Que depoimento ou relato você pode compartilhar agora, mesmo que seja difícil? Uau! Hum, Acho que o que mais nos chocou foi a realidade do abuso sexual prolongado das pessoas que estavam em cativeiro. E eu acho que não existem palavras suficientes ou definições legais para descrever a realidade de um inferno contínuo. Que as pessoas vivenciam violência sexual diariamente, a ameaça de serem estupradas, a sensação de que seu corpo não pertence a você. E uma das coisas que citamos no relatório é, na verdade, o testemunho de uma ex-refém que disse: Eu nem conseguia tomar banho. Sabe, você esperaria que depois de ser estuprada pudesse ir tomar um banho e eu nem conseguia tomar banho. Então, acho que isso meio que. Ahm, o relatório mostra só uma parte do que ela disse, mas isso ficou conosco. E também uma parte que ficou com a gente. E abrimos o relatório com o depoimento de Ricarda Luque, a mãe de Shani Luque, e os momentos em que a família, no dia 7 de outubro, viu o corpo dela sendo arrastado e levado para Gaza, enquanto as multidões cospem no corpo dela e ela está cercada por homens armados e o corpo dela está desfigurado, ela está quase sem roupa. E eu acho que os momentos devastadores para a família foram quando eles tiveram que testemunhar esse sofrimento. Sim, eu acho que isso fica com a gente mais do que qualquer outra coisa. Eu posso perceber o quanto é doloroso para você até mesmo falar sobre isso. E é tão perturbador saber que esse nível de maldade aconteceu da forma que aconteceu e como é importante que isso venha à tona e que o mundo saiba o que realmente aconteceu. Fale para nós sobre o seu sentimento exatamente em relação a isso. O fato de que o mundo inteiro precisa saber e entender os detalhes, por mais horríveis, gráficos e cruéis que sejam, mostra como isso é importante neste momento. Eu acho que é crucial. Primeiramente, quero reconhecer o trabalho da equipe da comissão que assumiu a responsabilidade de assistir ao material. Nós nos encarregamos de revisar esse material repetidas vezes, de assisti-lo com peritos forenses e de analisar uma quantidade enorme de materiais para encontrar aquelas evidências, aqueles indícios de violência sexual, as condições dos corpos. Quero dizer que foi um esforço contínuo, difícil a cada dia, a exposição ao material violento, o trauma que isso provoca.
Agora, respondendo à sua pergunta, precisamos que especialistas em terrorismo e segurança nacional analisem essas descobertas. Não pode ser que a sociedade civil, nós da academia, sejamos os únicos a ler isso. Tem que ser um relatório que especialistas em terrorismo leiam, aprendam, estudem, porque nós meio que entendemos, ou eu meio que entendi só nos últimos dias, que a gente nem pode começar a combater o que a gente não conhece. Então, se isso continuar sendo conhecimento só de, sabe, ativistas de direitos humanos ou da sociedade civil, vai ser devastador para todos nós. Isso precisa se tornar trabalho de especialistas em terrorismo, especialistas em segurança nacional, que leiam isso, que entendam isso e que reconheçam que isso foi terror sexual em seu grau mais extremo. É uma mensagem tão importante que você está compartilhando agora. E isso mostra o desafio de fazer com que esses detalhes sejam compreendidos pelo público em um momento em que isso? E isso é tão difícil de mencionar, especialmente quando estamos falando sobre a crueldade e a depravação que aconteceram no dia 7 de outubro e desde então. Mas, como você deve saber, quando o colunista do New York Times, Nicholas Kristof, publica um artigo absurdo sugerindo que Israel, é ridículo até dizer em voz alta, treina cães para estuprar prisioneiros palestinos. Por mais absurdo que seja, quando uma manchete dessas circula antes da divulgação da sua investigação completa de 2 anos. Isso simplesmente significa que o relatório da comissão não ganha repercussão, não teria destaque nas notícias. Como você combate isso? Como você lida com isso? Francamente, por mais absurdo e insano que fosse aquele relatório do New York Times. Então, ontem, quando divulgamos o relatório, foi importante para nós focar nas vítimas, focar nas conclusões do relatório, manter o foco em nossas missões. Nós trabalhamos por mais de 2 anos em cada detalhe deste relatório, cada palavra, cada evidência. Então, queríamos focar nisso e garantir que o mundo soubesse disso. E posso dizer que o relatório recebeu uma cobertura enorme no mundo todo. E eu quero focar nisso e neles. Você está absolutamente certa. Sem dúvida alguma. Doutora Kochavel Kayan Levy, agradecemos muito por conversar conosco. E obrigada. Eu posso ouvir a dor na sua voz e a força para falar conosco. Agradecemos muito por isso. E mais uma vez, a coragem dos sobreviventes que prestaram depoimento a você nos últimos 2 anos. Agradeço pelo seu tempo. Muito obrigada por estar conosco no programa The Rundown. Vamos acompanhar para ver a reação a essa evidência tão importante e ao seu relatório. Obrigada por estar conosco e obrigada também à sua equipe.